Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Risonilde Araújo e é sempre um prazer estar com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Então, agora nós iremos conhecer o objeto de conhecimento da aula 22, que tem como, a aula 22, objeto de conhecimento, a socialização juvenil, relações entre jovens, sociedade e escola, leituras, produções textuais e cênicas diversificadas, oralidade, escuta e semiótica. Detalhamento, organização de eventos culturais e projetos escolares que evidencia o mundo juvenil e suas preocupações com a inserção ao mundo do trabalho, exercício pleno de direitos e deveres de cidadania na chamada sociedade da informação, utilizando a produção de documentários, vídeos de curta duração, podcast, gameplay educativos, leituras de gêneros variados, produções de artigos de opinião, dramatizações, danças, pinturas e outras. Então, vamos começar a nossa aula. Então, iremos começar nossa aula de hoje falando de alguns gêneros textuais, dentro da leitura, compreensão e oralidade. A gente vai trabalhar os meios de comunicação para que alcancemos nesta compreensão de mundo, compreensão dos nossos textos, de nossas leituras de modo geral. Então, vamos para a nossa leitura, compreensão e oralidade, que está sempre relacionado com os meios de comunicação. E quem são esses meios de comunicação? São as fontes, de informação da sociedade. É com base na informação que as pessoas emitem opiniões a respeito dos fatos, tomam decisões, agem sobre a realidade. Por isso, é importante interagir de forma crítica com as informações vinculadas pela mídia e refletir sobre os interesses que existem por trás da informação publicada. Então, é importante, dentro de todas essas informações que nós recebemos, sempre verificar, essa informação é correta? A gente pode acreditar em tudo que a gente recebe, de modo geral, através da internet, através de textos, pode ser nos livros, em revistas. Então, a gente tem que ter esse olhar crítico, não só ler e interpretar na superfície do texto. Você leu, tem algumas informações, não, você tem que pensar, você tem que interpretar o que está nas entrelinhas, que nós chamamos de informações implícitas, porque não estão lá na superfície do texto, como eu falei, mas através de alguns indícios, de algumas coisas que aparecem, é que você vai identificar algumas informações que não estão lá bem claras. Então, antes de produzir o resumo, que é um dos gêneros textuais que a gente vai estudar na aula, então, antes de você escrever o seu resumo, você tem que se atentar para algumas orientações, Então, apresentar determinados saberes em uma comunicação oral, é preciso atentar para algumas etapas. Quais são essas etapas? Estudar ou pesquisar o assunto, você não vai simplesmente ver um texto lá e já vai ler e fazer o seu resumo. É importante que você busque em outros livros, em outras fontes, em outras revistas, internet,
principalmente na internet, né? Você vê um texto lá, por favor, verifique em outras fontes. Será que essa informação é correta? E vai também ajudar na hora que você for fazer o seu resumo. Não fique preso somente naquele texto que você vai utilizar, né? O professor pede, faça um resumo do texto tal. Então, é interessante que você leia outros textos com a mesma temática que você vai trabalhar. Ler e compreender textos que possam estabelecer conexão com o mesmo assunto, né? O que eu falei para vocês. Aí vocês vão pegar textos, né? Às vezes ele vem com uma temática um pouco diferente, mas está relacionado, né? Dentro do corpo do texto, está falando do assunto que você quer. Então, não custa nada você fazer uma leitura para ajudar, né? No que você vai escrever. Registrar aquilo que se aprendeu. Você vai fazer uma primeira leitura, já vai colocando no papel aquilo que você achar interessante, né? Procurar a melhor forma de apresentar esses novos conhecimentos a alguém. Isso aí, depois que você, né, fizer o seu resumo, aí você verifica, dependendo, né, do objetivo do seu texto, aí você procura como vai apresentar. Então, na produção do resumo, o texto base é reduzido às suas ideias principais e transformado, assim, em um novo texto mais curto. Para isso, é necessário primeiro ler com atenção e compreender o texto original. O resumo apresenta-se em diferentes esferas da vida cotidiana. Bom, resumos de artigos, livros, filmes, peças teatrais, né? Costuma-se fazer resumos disso, né? Até de um texto, de um conto, você vai querer contar de forma bem resumida, então o que é que você vai fazer? É difícil você fazer um resumo numa primeira leitura, e como eu disse para vocês, você vai fazer uma leitura geral, já vai colocando algumas coisas que você acha importante, vai tirar a essência do texto, né? Você vai tirar aquelas partes principais, gente. Não pode tirar o que há de mais importante nesse resumo, tá? Porque vai ser diferente de outro gênero que eu vou explicar para vocês, que aí entra, né, a opinião do autor e tal. O resumo simples é basicamente todo o que há de melhor lá dentro do texto, né? É o que há de mais importante dentro do próprio texto. Então, você vai ler e vai verificar as principais informações. Então, a seguir, a gente vai ver um resumo de um artigo acadêmico produzido por Juarez Dairel, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, para a revista Educação e Pesquisa da Universidade de São Paulo. O artigo tem o intuito de expor o resultado de uma pesquisa sobre a participação de jovens da periferia de Belo Horizonte em grupos de rap e funk. E o modo como essa participação modifica a vida desses jovens. Então, o que eu quero apresentar para vocês? E quero dizer aqui, né, em um artigo, nós temos no mínimo 15 laudas, né? É o básico de um artigo. Então, deste artigo foi feito um resumo, é só para vocês verificarem como se faz um resumo, né? Aqui, claro que vai aparecer, né, o texto para vocês, e vocês vão identificar que foi retirado, né, sem ler mesmo o artigo, mas dá para perceber que foi extraído o que há de melhor dentro desse texto, a essência, né, não vai prejudicar. Foi feito um resumo, né, baseado nesse artigo, né? Lembrando que, vamos dizer que tem no mínimo 16 laudas, né? Então, vamos ler esse resumo, só para vocês entenderem como é feito esse resumo, tá? Então, o rap e o funk na sociedade da juventude. O texto se propõe a discutir a importância dos grupos musicais juvenis nos processos de socialização vivenciados por jovens pobres na periferia de Belo Horizonte. Olha só, no primeiro ele já
né, expõe aí o objetivo, né, do texto, o objetivo que foi escrito, para quê? Problematizando o peso e o significado de ser membro de um grupo musical no conjunto da vida de cada um. Tem como foco os integrantes de 3 grupos de rap e 3 duplas de funk. Olha aí, já foi até dito, né, como foi que foi feita essa pesquisa, né? Então, eles pegaram 3 grupos de rap e 3 duplas de funk, né? Isso é importante dizer, como foi que foi produzido esse texto através dessa pesquisa com esses grupos, procurando analisar as suas experiências culturais e o sentido que tais práticas adquirem no conjunto dos processos sociais que os constituem como sujeito. Significa compreender como eles elaboram as suas vivências em torno do estilo e os significados que atribuem a elas, num contexto social onde se inserem como jovens pobres. A discussão aponta que os jovens rappers e funkeiros encontram poucos espaços nas instituições do mundo adulto para construir referências e valores por meio dos quais possam se construir como sujeito. Então, o que foi, né? E aparece a discussão, né? Como foi construído esse ponto de vista. Os estilos rap e funk assumem uma centralidade na vida desses jovens por intermédio das formas de sociabilidade que constroem, da música que criam e dos eventos culturais que promovem. Esses estilos possibilitaram e vêm possibilitando a esses jovens práticas, relações e símbolos por meio dos quais criam espaços próprios, significando uma referência na elaboração e vivência da sua condição juvenil, além de proporcionar a construção de uma autoestima e identidade positivas. Então, aí está o resultado da pesquisa, né? O resultado que eles encontraram ao escrever o artigo. Então, veja as palavras-chave: juventude, socialização, cultura juvenil e sociabilidade. Todas essas palavras-chave estão envolvidas lá no artigo. Foi falado tudo sobre isso. Então, o que é importante? É vocês perceberem que, mesmo sendo um resumo construído em cima de 15, 16 ou 17 laudas, né, páginas, mas deu para a gente compreender perfeitamente o objetivo do trabalho, né, da pesquisa, como ela foi feita, a metodologia adotada e o resultado final. Então, não foi deixado nada importante de lado, né? Então, é isso que a gente faz ao escrever um resumo, né? Pegar as partes essenciais desse texto. Isto é o gênero resumo. Aí a gente vai passar para outro gênero textual, chamado resenha crítica, que não deixa de ser um resumo, mas ele é feito de forma diferente, né? Quando se fala em crítica, a gente já pensa-se em um outro olhar para o texto. Vamos lá, o que é uma resenha crítica? É um gênero textual que se caracteriza como um resumo informativo, interpretativo de determinada obra. Olha, nesse resumo, tanto vai resumir como vai interpretar. Então, pode ser feito de uma obra literária, cinematográfica, musical, né? Geralmente uma resenha crítica, né, se faz de filme, de algum texto literário. Tá? Esse gênero exige do autor certa criticidade em relação ao que está sendo resenhado. Predomina o ponto de vista do resenhista. Ele deve fazer a resenha obedecendo aos critérios éticos da imparcialidade. Então, quando se fala em ponto de vista, né, do resenhista, de quem está
produzindo a resenha, não quer dizer que eu possa, no meu caso, né, eu sou a resenhista, eu não posso falar, colocar minhas impressões pessoais sem estar embasada em algum texto científico, em alguma experiência, né, em algo que eu já tenha experimentado. Não, eu tenho meu olhar crítico em perceber que aquela situação não está legal. Eu posso resolver de outra forma, mas eu vou, né, dar uma orientação ali. Eu vou dizer de que forma. Eu não vou só dizer, isso não está legal, isso não presta, né, só porque eu não gostei. Não, eu tenho que dar soluções, e isso é para tudo, quando a gente vai criticar. Né? A gente não interessa só a crítica, eu tenho que trazer a solução também. Né? Quando eu vou criticar alguém, eu já trago e já dou a solução para a pessoa. Olha, você devia fazer assim, faça diferente. Né? Essa é a minha orientação, a minha sugestão. Tá certo? Então, por isso que o resenhista tem que ter esse olhar crítico, mas sempre embasado em algo bem já estudado, vivenciado. Então, a resenha, assim como o resumo, né, apresenta uma síntese das ideias do texto, porém com um olhar crítico sobre a obra, que é o seu elemento mais relevante. Então, ele vai olhar a obra, o filme, né, e vai dizer do seu ponto de vista por que tem que ser mudado determinadas passagens do filme, ou a personagem não estava legal, tem que melhorar, e ele vai lá discorrendo. Diferente do resumo comum, né, que você vai pegar as ideias principais. Então, quando disser, olha, eu quero um resumo, mas é uma resenha crítica, você já sabe que você vai fazer a leitura do texto, vai interpretar e vai colocar as suas impressões lá, né? As características da resenha crítica. Tem algumas, todo gênero textual tem suas características, né? Suas estruturas e o modo de como você vai apresentar aquele texto. Então, contextualização da obra. Né? Quem vai fazer uma resenha crítica de uma obra literária, por exemplo, vai, né, falar o nome do autor, vai iniciar falando do autor, o ano de publicação, o lançamento, o tema central, etc. Então, vai fazer essa introdução, que é para o leitor entender, né? lá no início do que se trata aquele texto. Imparcialidade, cientificidade. Claro, imparcialidade é quando você, eu já falei, né? Quando não coloca suas impressões pessoais apenas por colocar. Você vai colocar, né, o seu ponto de vista, mas baseado em alguma coisa científica, que já foi comprovado, já foi estudado, já foi analisado, tá? Resumo da obra, que já deve indicar a interpretação, né? Ele vai fazendo o seu texto, já interpretando e não só pegando aquelas partes e colocando lá, ele já vai interpretando e fazendo a análise desse texto, e da mesma coisa contendo o ponto essencial, mas de modo interpretativo. Tá? Argumentos críticos sobre os pontos mais relevantes da obra, sejam eles negativos ou positivos, né? Diferente do resumo comum, você não vai colocar lá, esses são os pontos positivos falando e tal, porque não é esse o objetivo, né? Lá você vai colocar, como eu já falei, só as partes essenciais do texto. Aqui não. Como é interpretativo, ele vai falando, vai colocando, vai dizendo que é legal no texto, que não é, e colocando sugestões também, né? Então, para isso, para a gente entender melhor a resenha crítica, a gente vai ler uma resenha feita, né, do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que é um livro, quando fala de um livro, é muita coisa, né? Mas, na resenha, você vai compreender, né, do que se trata o texto e o ponto de vista do autor diante de tudo que ele leu, que ele interpretou.
Então, vamos para nosso exemplo aqui, que é Vidas Secas, de Graciliano Ramos. O que é que acontece? Ele já vai começando falando, né, do que trata a obra. Vidas Secas narra a trajetória de uma família de retirantes no sertão nordestino, que na época da seca precisa migrar na esperança de encontrar melhores condições para sobreviver. Aí você observa aí na imagem, né, o lugar muito seco, as folhas aí, só o cacto que ainda está em pé, né? Porque cacto demora muito tempo para morrer, né? Ele não precisa de muita água, e a família aí está se preparando para sair do lugar. Então, tudo isso ele já apresenta no primeiro momento. Aí ele vai falar do autor. Graciliano Ramos é mestre em representar, através da sua obra, a vida do nordestino com todas as suas mazelas. A condição humana é mostrada de forma bastante realista em Vidas Secas. Veja que ele está fazendo uma interpretação aí, né? Ele não tirou lá do livro, lá o próprio Graciliano Ramos não está dizendo isso. Graciliano é mestre em representar. Isso é o autor, o resenhista que está falando. A família é composta por Fabiano, Sinhá Vitória, menino mais velho e menino mais novo. Tem ainda a cachorra-baleia, que é considerada um integrante da família. Fabiano é um homem rude, de poucas palavras, sem instrução alguma. Com isso, se sente inferior aos demais. É um homem submisso que não consegue ter uma opinião própria. Trabalha como vaqueiro e sempre se sente enganado na hora de receber o pagamento, né? Aí o autor está falando de um dos personagens principais de Vidas Secas, que é o Fabiano, o provedor da família. Agora vai falar da sua esposa. Sim, a Vitória é uma mulher forte, trabalhadora, que cuida da casa, dos filhos e sempre sonha com um futuro melhor. Seu sonho de consumo é comprar uma cama de couro, igual a de seu Tomás da Bolandeira. Agora vai falar do outro membro, que é o menino mais velho. Sentiu vontade de aprender sobre as palavras e certo dia, ao ouvir a palavra inferno, está entre aspas, porque está no sentido figurado, né? Ficou curioso para saber o seu significado. No entanto, ao questionar Sinhá Vitória, não recebeu uma resposta satisfatória e quando decidiu perguntar a Fabiano, acabou ficando sem resposta. O desejo do menino mais novo era apenas se tornar vaqueiro, igual ao pai, e sentia orgulho quando via Fabiano vestido com as roupas de vaqueiro. E uma das personagens também, que era considerada, né, membro da família, que era a cachorra-baleia, que ele não deixava para trás de jeito nenhum, né? Não queria deixar a bichinha lá. Então, a cachorra-baleia é considerada um membro da família. Ela protagoniza um dos momentos mais emblemáticos do livro, com características humanas. Baleia pensa e sonha. Então, aqui ele já, né, falou sobre todas as personagens, né? Então, ele iniciou falando sobre o livro, falou um pouco sobre o autor, agora falou sobre as personagens, ainda vai agora finalizar complementando as informações do livro. Então, o livro é composto por 13 capítulos que podem ser lidos em qualquer ordem, exceto pelo primeiro, Mudança, chamado Mudança, e o último, Fuga. Então, o primeiro você tem que ler mesmo, né, por ele, começar por ele, e o último também. Agora, os demais não, podem ler em qualquer ordem, que deverão ser lidos na ordem que aparece para fazer sentido, tá? Que é o primeiro e o último. Apresenta uma linguagem simples, com termos bem regionalistas, é narrada em terceira pessoa por um narrador onisciente. E esse narrador onisciente
é o tipo de narrador, né, que ele sabe tudo. Ele sabe até dos pensamentos das personagens, né? Através de Vidas Secas, Graciliano Ramos traz uma forte crítica social, né, direcionada ao governo, aos ricos fazendeiros e aos militares, etc. O que pode ser percebido diante dos acontecimentos vivenciados por Fabiano e sua família em diversas passagens do livro. Então, quando ele diz que o Graciliano Ramos traz essa forte crítica, né, ao governo, aos ricos, aos militares, isso é interpretação dele, né? Então ele leu, ele sentiu tudo o que o Graciliano Ramos queria, né, passar, né, interpretou algumas passagens lá e apresentou na sua resenha, né? Deu para perceber que tem mais coisas, né, mais ideias interpretativas do que somente tirada lá do livro do jeito que está lá e colocada como resumo, mesmo porque é uma resenha crítica, já está falando. Aí a gente vai falar também sobre a comunicação oral. É a comunicação oral, essa que nós fazemos toda hora, né? E nossos amigos, na escola, dentro de casa. A comunicação oral apresenta uma importante diferença em relação às produções críticas. Ou escrita, perdão, eu estou com crítica na cabeça. O tempo da realização do texto é o mesmo de sua recepção, né? Porque você está ali falando e quem está recebendo está naquele mesmo momento. Frequentemente são feitas referências diretas a essa situação de interação. Se eu estou falando, tem alguém, né, me ouvindo e eu estou interagindo. Isso na comunicação oral. Quando falo em oral, né, aquilo que sai pela boca, que nós estamos falando. Os contextos variam entre situações de maior ou menor formalidade. De maior formalidade. Seminários, né, palestras, colóquios, que está ali o professor, está fazendo a sua apresentação, sua palestra, e tem também a de menor formalidade, que pode ser aquele grupo, né, que senta as crianças e a vovó vai contar uma história, né, a historinha do Chapeuzinho Vermelho, que muita gente contava, hoje já está se perdendo nessa prática, mas acontecia muito. Mas ainda conta, né, muitos causos. Então, essa é a comunicação oral. A plateia é um item fundamental dessa situação de produção. Como se trata de uma comunicação ao vivo, a interação com o público muitas vezes modifica o rumo previamente imaginado para a fala. A plateia é importante porque quem está falando ali não vai ficar falando sozinho, não é um monólogo, né? Então, quando tem plateia, tem interação, eu falo, e o que pode ser modificado? Eu trago uma temática para falar na minha palestra, mas como tem a plateia, e de repente pode sair, né, do que eu tinha previsto falar. Por quê? Alguém da plateia pode fazer uma pergunta, né, fora do que eu programei, aí eu vou responder, e isso faz com que a interação aconteça. Outro aspecto importante é a restrição de tempo, né? Se você vai escrever 15, 20, 30 laudas, porque a pessoa vai ler no seu tempo. Vai lá ler uma lauda, quando eu falo em lauda, uma página, tá? Então, aí depois, daqui 2 dias, ele pode ler a próxima. Na comunicação oral, não, o tempo é mais restrito, né? Quem vai lá para um seminário vai ter a hora de cada um expor, né, a sua temática, seus objetivos ali, e numa palestra do mesmo jeito, mesmo porque fica muito cansativo, uma palestra com mais de 2 horas, né? Não tem quem aguente. Deve ser muito interessante, e é isso, né? A gente viu, por último aqui, a comunicação oral, trabalhamos o resumo, trabalhamos resenha crítica, espero que vocês tenham compreendido a diferença dos 3 gêneros textuais, e até a próxima.